Fala pessoal, eu sou o Bruno, analista de TI aqui na Domo Soluções. Fala pessoal, eu sou o Felipe Richman, também sou analista aqui do time técnico da Domo Soluções. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Power Automate, uma ferramenta que vem automatizar processos diários do seu dia a dia no trabalho, e onde o Bruno vai citar alguns pontos que a gente pode estar discutindo hoje. O Power Automate ele é uma ferramenta de automações baseado em gatilhos e ações numa ideia de no-code. Bom, um dos triggers mais utilizados talvez que eu estudei no último momento foi quando você recebe um e-mail, você quer automatizar algum processo, talvez um e-mail que venha já com um attachment, um arquivo atachado àquele e-mail, que você vai fazer alguma coisa com aquele arquivo ou já vai fazer um processo que dependa daqueles dados e você já queira fazer uma automação de mover aqueles dados. Normalmente você já pega aquele arquivo, sobe num SharePoint ou em algum lugar que você vai usar aqueles dados. Como, por exemplo, um exemplo prático que eu usei agora há pouco foi no Power BI. A gente chega um e-mail, né, pra gente, pega aquele e-mail com o Power Automate, ele já no trigger automático, quando recebe o e-mail, ele já detecta tanto por quem mandou, se tem um attachment ali naquele e-mail, e também a questão de mais questões de segurança para você fazer o filtro, né? Integra com o Power BI, já fazendo todo o processo de release de dados, né? O Power Automate ele tem uma visão muito parecida com uma linguagem de programação. Várias funções que a gente tem em algumas linguagens de programação orientada a objeto, a gente vai ter essa possibilidade dentro do Power Automate, mas dentro de um conceito de no-code. Um ponto principal ali do Power Automate é os seus conectores. Nós temos basicamente integrações com todo o ecossistema da Microsoft, então com o SharePoint, com o Outlook, com o próprio 365, com todo o ecossistema ali, né, da Microsoft. Além de ter milhares de conectores com outras ferramentas de terceiros e também poder consumir de API, como webhook, ele é bem aberto nessas possibilidades. Numa visão de quando a gente precisa do Power Automate ou alguma automação, são de processos que às vezes a gente repete, fica repetindo, ou às vezes é um processo que acontece uma vez no mês, muito simples, ou até mesmo de uma tarefa que possa ser já pensar naquela tarefa, você já pode pensar numa automação. Um exemplo que acontece, ou pode acontecer todo mês, é a questão de aniversários no seu ambiente de trabalho. Antigamente, você poderia usar um calendário do seu Outlook e integrar os aniversários, criando eventos e tudo mais. Você pode criar fluxo de aniversários a partir do seu ambiente corporativo, do tenant que você possui, né? Fazendo, fortemente, analise os aniversários que tem no seu ambiente. Todo dia ele roda, né? Consultando no ambiente cada usuário e detectando se aquele usuário faz aniversário naquele dia. Se ele fizer, que é uma condição, né? Ele vai lá e dispara um e-mail para a empresa falando que o aniversário daquela pessoa é no dia, né? Também pode criar outras agendas, talvez com o RH, para mandar antes, né, para ele detectar que o aniversário vai ser amanhã. E o RH já tem um processo de se preparar para aquele aniversário. Podemos também colocar aprovações no meio do processo, né? Então, a partir de uma regra de negócio onde existe aprovadores, sim, a gente consegue continuar esse fluxo e os aprovadores realizando ali o processo de aprovação, o fluxo da continuidade. Dá uma ideia mais de, às vezes você quer um ambiente 100% automatizado ou com algumas pendências ainda tipo de aprovações, que ele começa automatizado, mas ainda assim precisa de alguma autorização para prosseguir no processo. Ele também tem tem esses triggers, né? Seus usos mais comuns seriam enviar e-mails automáticos, conseguir popular documentos direto no SharePoint ou criar documentos no SharePoint. Nós conseguimos automatizar processos a partir de um e-mail recebido ou a partir de um e-mail enviado ou a partir de um documento populado, por exemplo. Pegar informações de algum local, eu vou dar um exemplo de um outro processo que eu também já estudei o caso, já criei, é que você pode ir no Forms, não sei se vocês conhecem, é um aplicativo do Office 365, né? Que vem para você poder fazer formulários. Então, você preenche aquele formulário ou alguém preenche aquele formulário e a partir daquele trigger, quando a pessoa dá um clique de response, né, de responder aquele formulário, ele dispara e já começa toda a automatização onde pega aqueles dados e fazem alguma coisa com aqueles dados. No meu caso do estudo é fazer um documento. Então, ele pegava um template Word, né,
populava aquele template Word com todos os dados que a pessoa preencheu e fazia um documento no SharePoint já disponível ali para quem, assim que a pessoa respondeu, já estava disponível para o setor que assim precisava, né? Ele tem bastante recursos, muito similar a uma linguagem de programação. Então, por exemplo, abrir uma variável, eu consigo criar um gerenciamento de como vai funcionar essa variável, o que informação essa variável vai ter. Também analisar dados, como por exemplo um parse, dar um parse JSON. Então, por exemplo, você consegue analisar todo um JSON com a ferramenta de parse JSON e eu conseguir buscar exatamente a informação que eu quero e utilizar no fluxo e ter o controle para onde essa informação vai. Um exemplo que eu venho estudando, que eu acho que possa ser interessante em questão de automatização e também aprovação, se a pessoa receber um arquivo, dependendo do arquivo que ela receber, você pode fazer uma condição, né? Mas esse estudo de caso que eu estou fazendo é pegar o arquivo .zip e já, quando ele detecta que aquele e-mail vem um arquivo .zip, já disponibilizar para a pessoa, através de uma método de aprovação, se a pessoa quiser, que o próprio Office já descompacte, né? Já extraia todos os arquivos daquele .zip e jogue num local que ela sempre usa, talvez um OneDrive, alguma coisa assim. Então, em vez de ela ir lá no e-mail, baixar, já fazer o processo manual de descomprimir aquele arquivo, ela não, só aperta no próximo e-mail que chegar de confirmação para descompressão e todo o PowerAutomate já faz. E já vai estar disponibilizado no OneDrive dela, talvez na área de trabalho. Então ela só aprova e já daqui a pouco já aparece. E todo o fluxo é completamente personalizável, né? Então, a gente consegue, a partir de qualquer trigger, né? Como um e-mail ou como uma mensagem no Teams, criar todo um fluxo e automatizar tudo que a gente precisa ali dentro. Além de citar, né, os templates que a Microsoft disponibiliza já prontos para você, às vezes você está com uma ideia na cabeça, você pode colocar essa ideia ali no PowerAutomate e ele já te dá um template daquela ideia que você está pensando, às vezes já pronto, às vezes com metade do que você precisa, e assim você vai construindo, totalmente personalizado, como o Bruno falou, mas às vezes você já tem uma ideia do que você precisa ali já pronta, né? Lembrando que ele também tem a possibilidade de se integrar e criar fluxos de automações baseado em outras ferramentas terceiro, tá? Desde que haja o conector, então hoje o Power Automate ele tem mais de 1000 conectores, fora os próprios conectores do ecossistema da Microsoft, e além de consumir APIs. Então, a gente consegue iniciar essa automação, por exemplo, em uma outra ferramenta, que ela vai desencadear um webhook ou alguma API, e a gente jogar isso para o Power Automate e continuar todo o processo que a gente precisa para colocar todas essas informações ou todo esse processo que necessita ali dentro do ecossistema da Microsoft. Também dá para citar uma funcionalidade que a Microsoft vem integrando cada vez mais, cada vez com seus aplicativos, Excel, Word, etc., né? Que também dá para você compartilhar templates de você para uma pessoa da sua colaboração, ou compartilhar aquele template para outra pessoa estudar o caso, ou estudar junto contigo, faz uma colaboração maior de uma equipe de desenvolvimento, no caso, né? Daí já voltado para uma equipe de trabalhar junto. Entre outros exemplos que a gente citou aqui, a gente pode ficar aqui o dia todo falando sobre exemplos que a gente pode pegar prontos, criar do zero, personalizado. Realmente o PowerAutomate ele vem com uma funcionalidade infinita de possibilidades para a gente poder fazer a criação das nossas automações, né? E se precisar, bom, a Domo sempre vai estar aqui para fazer uma consultoria, uma análise. Às vezes você tem já um fluxo criado e quer uma segunda visão, uma aprovação, ou você está com uma ideia na cabeça, mas não sabe por onde começar, bom, pode começar por aqui.